A rede islâmica Al-Qaeda matou soldados pró-regime no sul do Iêmen. Uma fonte militar afirmou que membros armados do grupo executaram uma emboscada contra jovens soldados que estavam em 3 veículos na província de Abiane. Os jihadistas obrigaram os soldados a deixar os veículos para matá-los de forma coletiva em Al-War, uma cidade costeira. As vítimas eram novos recrutas do exército que o governo, reconhecido pela comunidade internacional, tenta formar para restabelecer a segurança na zona sob seu controle. Nos últimos meses, o sul do Iêmen foi cenário de vários ataques reivindicados ou atribuídos a grupos jihadistas, em uma aparente tentativa de prejudicar os esforços do governo para recompor o exército e as forças de segurança. Os jihadistas da Al-Qaeda e os do grupo Estado Islâmico aproveitaram o conflito para reforçar sua presença no sul e sudeste do Iêmen. Al-Qaeda. Criada por Osama Bin Laden em 1989, Al-Qaeda, a base em árabe, é uma organização terrorista formada principalmente por fundamentalistas islâmicos e árabes. A princípio, o foco de atuação do Al-Qaeda tinha por objetivo expulsar as tropas russas do território do Afeganistão. Durante esse período, os Estados Unidos realizavam uma ajuda financeira à organização para a compra de armas e realização de treinamentos. No entanto, com a Guerra do Golfo e a instalação de bases militares estadunidenses na Península Arábica, sede dos principais santuários do Islã, Bin Laden iniciou uma campanha contra os estadunidenses. Esse fato fez com que o rei Fahd expulsasse Bin Laden da Arábia Saudita em 1991. O líder da Al-Qaeda, após ser expulso da Arábia Saudita, passou 5 anos no Sudão, local onde comandou seus primeiros atentados contra as instalações militares dos Estados Unidos, utilizando um discurso ideológico contra eles, alegando que esse país utilizava uma política de opressão aos muçulmanos, considerados, portanto, seus principais inimigos. Passou a ser conhecida mundialmente após o maior atentado terrorista da história. No dia 11 de setembro de 2001, 19 integrantes dessa organização sequestraram 4 aviões comerciais nos Estados Unidos, onde 2 aeronaves foram lançadas contra as torres gêmeas do World Trade Center, promovendo a destruição dos prédios mais altos de Nova York. Outro avião caiu em Washington, no Pentágono, e a 4ª aeronave caiu em um campo próximo à Pensilvânia. Osama Bin Laden foi capturado e morto na cidade próximo à capital do Paquistão, conforme o pronunciamento realizado dia 1º de maio de 2011 pelo atual presidente dos Estados Unidos, Barack Obama. Atualmente, a Al-Qaeda possui bases em vários países, como por exemplo a Somália, Argélia, Líbia, entre outros. Suas ações terroristas ocorrem em nações ocidentais e em países muçulmanos que apoiam os Estados Unidos, como a Arábia Saudita, a Turquia e a Indonésia. O fato é que os Estados Unidos utilizam a Al-Qaeda para justificar uma série de intervenções militares em outros países, como por exemplo no Afeganistão, quando na verdade trata-se de estratégias geopolíticas. Portanto, essa relação histórica entre Estados Unidos e Al-Qaeda necessita de uma análise criteriosa e não somente de concepções formadas através de meios de comunicação tendenciosos. O primeiro ano do século XXI ficou marcado por um dos mais violentos atentados terroristas da história. Osama Bin Laden, através de seu grupo terrorista Al-Qaeda, vitimou milhares de norte-americanos no dia 11 de setembro de 2001.
quando aviões controlados por terroristas atingiram as torres gêmeas do World Trade Center e partes do prédio do Pentágono, sede do Departamento de Defesa dos Estados Unidos. O principal motivo do atentado se dá pelo fato de que o governo norte-americano, por possuir a maior economia do mundo a partir do século XX, realizou uma estratégia de intervenção nos assuntos políticos de países vulneráveis economicamente. Uma dessas estratégias foi o apoio a regimes ditatoriais em diversos países, como nos casos do Egito e da Líbia, por razões econômicas. Porém, dizem que o interesse dos Estados Unidos estava nas jazidas de petróleo. Para os fundamentalistas islâmicos, religiosos radicais, o interesse dos Estados Unidos em financiar regimes ditatoriais no Oriente Médio era de massacrar a população islâmica em seu próprio território. Em retaliação à política de intervenção em assuntos externos de países do Oriente Médio, os Estados Unidos passaram a ser o principal alvo de grupos terroristas. Osama Bin Laden, um homem rico e poderoso da Arábia Saudita, foi um dos principais inimigos dos norte-americanos. No dia 11 de setembro, 4 aviões foram tomados por integrantes da Al-Qaeda que estavam a bordo. 2 dessas aeronaves dirigiram-se para a cidade de Nova York, tendo como alvo os prédios do World Trade Center. A colisão foi inevitável e 3.000 pessoas morreram com o choque do avião. As outras 2 aeronaves tinham alvos diferentes. Uma delas se dirigia ao prédio do Pentágono, mas os terroristas atingiram apenas parte do edifício. A outra aeronave, disseram os especialistas, tinha como alvo a Casa Branca, sede do governo norte-americano. Von Alfane Kasana Ada Farakanem and Attorney of Potata. You Attorney Afkale Afana Tandal. From and Still Afakatada. America Attorney Arba Hermica on the Potaka Sonada. You're unfairly terrorism on Panel. To the Russian American Name Panel. And the party is totally on the hand for Canadian. Good morning, America. I came here today to say that terrorist attacks can shake the foundations of our biggest buildings, but they cannot touch the basis of the United States of America. Americans want to know why they hate us. And I tell you, America has been targeted because we are the brightest lighthouse of freedom and opportunity in the world, and nobody will stop our light from shining. Al-Qaeda stands for terrorism, just as the Mafia stands for crime. But their goal is not to make money, but to reorder the world, imposing their radical beliefs on people everywhere. Our war or terrorism begins with Al-Qaeda, but it will not end with it. Thank you. God bless America. 2 de maio de 2011. Depois da morte de Bin Laden, o presidente americano Barack Obama afirma que o mundo é um lugar melhor e mais seguro. Nossos repórteres mostram os detalhes da operação militar contra o líder da Al-Qaeda. De que forma ela influencia a eleição americana do ano que vem? As imagens do local onde o terrorista foi atacado. O que dizem os especialistas sobre o futuro da organização que ele criou? E as reações de chefes de Estado em todo o planeta. O Brasil manifesta preocupação com represálias em forma de atentado. E se solidariza com parentes de vítimas do 11 de setembro. 2 de maio de 2011. O Jornal Nacional está começando agora. Boa noite. Boa noite. A morte do responsável pelo maior atentado terrorista da história foi o assunto hoje de chefes de Estado, de autoridades militares, políticos de todas as posições ideológicas, de cidadãos de todo o planeta. A notícia foi divulgada oficialmente pelo presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, há 20 horas. E os detalhes desse pronunciamento histórico estão na reportagem do correspondente Luiz Fernando Silva Pinto. Tonight,
I can report to the American people and to the world that the United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of Al-Qaeda. Milhões de dólares agora é pela cabeça de Ayman al-Zawahiri. Está terminando aqui esta edição de 2 de maio de 2011, uma edição histórica do Jornal Nacional. Você terá outras notícias logo mais no Jornal da Globo, depois de Tela Quente. Boa noite. Uma boa noite para você, até amanhã. Eles estão milionários também, mas estão fazendo até aviãozinho de nota de 100. Exato. Ai. Vários homens, bomba, 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 bomba aqui. Vários homens, bomba, 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 bomba lá. Vários homens, bomba, 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 bomba aqui. Vários homens, bomba, 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 bomba lá. Hoje eu tô pesadão, carregando vários pentes. É tudo que eu sempre quis, pra mim ficar contente. O mano tá tipo bomba e as mina bumbum granada. Vai taca, 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 taca. Vai taca, 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 taca. Não vai tem tirar como. na minha bochecha. A Laiane tá tipo, tô perdida. Pode ir, não sei correr não, gente. Vai. Vai. Pode ir. Vai. Por que você tá indo pra caixa d'água? Tá marchando. Então. Vai. Moda foca é ótimo. Moda foca. A gente podia falar mão da foca, só pra ficar. Ué. Vai. Oh! Oh! Se taca no talude. Atira. Morri. É só... Oi, Flavinho. Oi. Lindo! Aqui, lindo! Gente, isso é um trabalho acadêmico. Temos que ser sérios. O Kai, muito sério. Good morning, America. I came here today. Não chora. Já destruiu tudo, já é. Já destruiu minhas coisas. Seduz a câmera. Chupa a manga. Ô, louco, eu quero meu cão chupando manga. Vai. Chupa a manga. Chupa a manga. É. You never... Nossa, eu falando em inglês, que porra é essa, né? Oi, gente. Para de gastar bateria dessa porcaria dessa
câmera. Eu vou buscar o carregador. Eu vou buscar o carregador. É. Mira lá. Falando com a... Nossa. Márcia, vai. Vai. É tudo que eu sempre quis pra mim. É como que é um meio de 6.